Bem-vindos, bem-vindas a essa sessão 4 da nossa introdução ao budismo, ciclo 2. É difícil lembrar porque é ciclo 1, ciclo 2, terceiro passo, quarto passo, sessão 1, sessão... Mas pelo que eu me lembre, nós estamos na sessão 4 do ciclo 2, que são 10 sessões, né? E hoje a gente está entrando no terceiro fundamento da atenção plena. A gente já passou pelo primeiro, que foi o corpo. E no corpo nós ficamos 2 encontros. Nós investigamos os 4 elementos que formam esse corpo: água, ar, terra, fogo. As características desse corpo: umidade, temperatura, peso, o que é macio, o que é sólido, né? Percebemos que tudo isso também muda, né? E contemplamos as 32 partes do corpo, as partes do cabelo, do dente, dos ossos, né? Das vísceras, os pelos, essas coisas que são muitas vezes esquisitas, né? Que temos uma certa aversão, né? Que gostamos muito desse corpo quando ele é isso que a gente mostra, né? No externo, mas ele também tem a parte interna, né? E tem as secreções, e a comida vira alguma coisa, e muitas vezes a gente é pego pela essa identificação, né, desse corpo idealizado, né? Então o Buda nos convidou a olhar o corpo como corpo presente, consciente. E também, quando fala de corpo, o Buda fala da finitude. E assim como todos os elementos que estão na natureza, esse corpo um dia vai voltar para a natureza. E ele fala de uma forma tão bonita, né? Os 4 elementos se juntaram no útero para formar esse ser, e um dia esses 4 elementos vão se dissolver e vão voltar para o mar, para a terra, para o ar, para o fogo. Como um pedaço de madeira, como uma pedrinha, como, né, uma gota no oceano. E aí depois ele explica que existe um segundo fundamento, um segundo objeto de meditação, que são as sensações. E aí, depois que alguém já está consciente de que esse corpo é feito de compostos, agora essa pessoa vai começar a notar que tem sensação agradável, desagradável e neutra. E a gente viu como a gente vira um marionete. Eu quero só o agradável, eu não quero o desagradável. E quando eu sinto algo neutro, eu nem sei, eu nem noto. A mente é muito levada pelo agradável e desagradável. O neutro gera tédio, né? Ou desinteresse e indiferença. Então o Buda ele é bem preciso ali. Observe sensações agradáveis, note: ah, isso é agradável. Som da voz agradável. Cadeira agradável. Beber água agradável, né? Desagradável. Agora o som da voz ficou desagradável. Ou sensação corporal desagradável. E notar a impermanência. Que ele surge, muda, passa, aumenta, diminui. E lembrar que eu não controlo as sensações. Que é da natureza delas, às vezes serem satisfatórias, às vezes serem insatisfatórias. Então só aí o Buda já deixa um monte de insight pra gente, né? E aí ele traz um terceiro objeto da meditação. Se você não quer meditar sobre o corpo, se você não quer meditar sobre as sensações, temos uma outra opção. Meditar sobre os estados mentais. Meditar sobre a sua mente, aqui e agora. Usar a própria mente para olhar para a mente. Olha que interessante. Mente com raiva, agora? Existe raiva na mente nesse momento? Ah, não. Ausência de raiva na mente. Qual é?
o estado da mente? Mente satisfeita? Mente tranquila? Mente com medo? E note que é sempre mente com medo, mente com raiva, mente satisfeita. Ele não usa eu. E acho que eu não preciso falar mais nada, né? Já deu para entender, né? Então, é nisso que a gente vai navegar hoje, vendo a nossa mente como mente. De que forma? Presente, consciente, diria o Buda, ardente, né? Com vontade, com curiosidade, e notando internamente, externamente, né? Usando tudo isso que a gente já tem usado aqui, né? E sentiu algum desconforto, abre os olhos um pouquinho, se oferece um toque, muda de posição. Nada é obrigatório, né? Aqui a gente trabalha muito com essa abertura, né? De sem rigidez. Cada um no seu limite, tá bem? Então começamos usando os recursos que a gente tem aí. Se quiser mudar um pouquinho a sua posição, mexer, encontrar mais conforto, usando dignidade, se quiser sentar com a coluna mais elevada, se precisar deitar, deitando, mas tentando não cair na sonolência. Fazendo 3 respirações lentas e profundas, deixando que o peso do corpo chegue lá nos pés. Se quiser deixar os seus olhos olharem em volta, só para relembrar o ambiente, checar se há alguma segurança nesse espaço que convida à prática. E se quiser oferecer para o corpo alguns movimentos, eu convido talvez um movimento lateral do braço, talvez só um dos braços começarem a subir na inspiração e crescer um braço na inspiração. E deixar esse braço vir descendo devagar quando o ar sai. E o outro braço talvez queira subir. E vai notando as sensações quando o braço vai descendo. Mais uma vez um braço cresce. E volta suave. E vai no seu ritmo mais uma vez de cada lado. E quando termina, senta como é deixar as mãos descansando sobre as pernas. Notando como fica a respiração, contato com a cadeira, os pontos de apoio. Relaxando os músculos da face, relaxando os olhos. E se for benéfico oferecer um pouco de escuro nos olhos e sentir a temperatura da mão, contato. Se quiser oferecer o contato nas mandíbulas, no contorno da face, sentir temperatura, toque,
sensação. Mas se quiser oferecer mais algum toque, pescoços, ombro, tórax, abdômen. Talvez notando os batimentos, contemplando esse elemento, o corpo, como um corpo, notando a temperatura, elemento calor, fogo, ou ausência de calor. O elemento água, talvez a saliva, secura, a umidade. Pulsações. O elemento ar, esse ar que chega e que sai do corpo naturalmente. Talvez o elemento terra, esse esqueleto, essa estrutura, coluna, cabeça, dentes. Contato dos pés no chão. Elemento terra. Internamente, externamente. Talvez exista uma noção do corpo, cabeça, pescoço, ombros. Talvez a sensação dos braços ao longo do corpo, contato das mãos. Talvez a noção de costas, parte da frente do tronco. Talvez algum movimento da respiração aí. Contato do quadril, ancas. Talvez alguma sensação de pernas, joelho. Parte baixa das pernas, tornozelo, pés, dedos dos pés. Deixando que sati e atenção plena se estabeleça aí nesse corpo, consciente, presente, plenamente atenta. Curiosa,
a mente curiosa e atenta. E a atenção plena é essa qualidade de um microscópio que foca, observa e até amplia um detalhe e fica notando o que muda aqui. Testemunha. Uma consciência observadora, gentil. Ela não tem interesse em corrigir nada. Naturalmente, gentilmente, vamos levando essa atenção plena a notar qual estado mental se apresenta aqui e agora. Como alguém que olha um saco de grãos e percebe se esses grãos são de feijão, grão de bico, lentilha. Como alguém que toca os grãos, sente o tamanho, a cor, e vê o grão como um grão. Notamos o estado da mente, se há abertura na mente, se há contração na mente. Respirando aí, notando uma mente mais expandida, mais aberta, uma mente mais contraída, e tudo bem. Essa mente não sou eu, não é meu eu, é apenas a mente desse momento. É um estado. Assim como ele surge, ele muda. E deixando que a consciência note, existe agitação na mente, muito movimento, muitos pensamentos, imagens, narrativas. Existe alguma tranquilidade ou menos movimento na mente?
observando de forma gentil. Consciente, presente. Notando o tom emocional desse estado da mente, existe aversão, irritação na mente nesse momento. Existe ausência de aversão, irritação, má vontade na mente nesse momento. E caso haja aversão, notando se é uma aversão leve, uma aversão de alta intensidade. Consciente, presente. Acolhendo a mente como ela estiver, com compaixão, gentileza. Vendo a mente como ela está. Notando se há algum desejo na mente, algo que a mente gostaria que tivesse presente, alguma sensação, estímulo, ou se há ausência de desejo na mente. Vendo a mente como mente. Notando esse aspecto de satisfação, mente mais satisfeita, mente mais insatisfeita, notando o sabor disso. E mais uma vez oferecendo compaixão, sabendo que esse estado surge e passa. Isso não é meu, não sou eu, não me pertence. É um fenômeno, um estado mental. E sempre que preciso, trago atenção para os pontos de contato, faço algumas respirações para refrescar a mente.
amaciando qualquer tensão. E continua a investigar a presença ou ausência de alguns estados mentais. Existe tranquilidade na mente? A ausência de tranquilidade na mente? Há algum receio, medo presente na mente? A ausência de receio, medo na mente? A qualidade de energia? Existe pouca energia, sonolência na mente, cansaço. Existe energia, vontade de investigação, curiosidade na mente. Vendo a mente como mente, presente, consciente. A mente com um pouco mais de lucidez, clareza. A mente com um pouco mais de confusão, tanto isso. E trazendo a mão no centro do região do peito, se quiser, e a outra no abdômen, se quiser. E reconhecendo se há algum estado na mente de mais liberação, mente mais livre, ou mente menos livre, sem julgamentos, vendo a mente como mente. Não sou eu, não é meu, não me pertence. Um fenômeno que surge e passa. E se quiser cultivar alguma gratidão a essa mente, agradecendo, da forma como quiser.
ouvindo o som do sino. E suavemente, deixando os olhos piscarem. E se quiser, aos poucos deixar os olhos olharem em volta. Se quiser fazer algum movimento suave com o corpo. Notando que vai mudando quando o corpo se move, a intenção de mover. A sensação. Isso. Notando nossos companheiros de prática. E eu vou deixar de gravar por uns instantes para que podamos partilhar uns minutinhos e volto a gravar depois. Então, nós estamos aqui partilhando, né, um pouco dessa experiência, né, de ver a mente como mente, ver o estado da sonolência, ver o calor, ver a mente resistente, ver a mente aberta. E eu estava falando como que é muito fácil a gente se identificar com a mente, né? Porque a mente é o microscópio que eu estou vendo o mundo, né? Eu boto uma lente maior, uma lente menor, mas tem uma ideia de que tem alguém atrás dos olhos e esse alguém sou eu e tudo que está aqui por trás é meu, né? Minha mente, meu corpo, minha vontade, minhas habilidades, meus defeitos, digamos, né? Ou fragilidades. Então, esse contorno de um eu é muito forte, né? E a gente se apossa do fenômeno, né? Sensação de coceira. Talvez seja até mais fácil eu entender que não é minha a coceira, né? É um fenômeno de algo que tocou na pele, deu uma irritaçãozinha, não é eu, meu, né? Mas o meu braço, minha perna já é mais difícil, porque faz parte, eu controlo, eu mando ele estica, então é meu, né? Mas aqui a ideia de que sim, existe um eu, uma identidade, um sujeito funcional, mas que em última análise, às vezes esse braço dormindo ele faz assim, eu não mexo, eu não controlo ele o tempo todo, né? E se ele se machucar, eu não consigo curar a ferida em um segundo. Eu não digo fecha e ela fecha, né? Eu não tenho esse controle, ele é um fenômeno também, parte desse fenômeno. Mas a mente, ela já é um campo operacional, né? Então a gente fica muito assim, não, eu controlo, é meu, é a minha mente ansiosa. O que eu mais recebo aqui nos meus atendimentos, quando eu trabalho, né, com pessoas, é eu sou tananã, tananã, eu sou tananã, tananã, eu sou desconcentrada, eu sou ansiosa, eu sou, né, raivosa, eu sou estourada, eu sou... E eu ouço isso, mas o que eu estou ouvindo, a mente dessa pessoa constantemente tem a tendência de ser assim, mas eu não vejo como eu sou, né? E aí eu ia falar da gatinha da Luciana, que eu notei que ela está num fundo branco, e de repente eu vi uma pata se mexendo, mas eu não via o desenho da gata, eu só vi uma pata fazendo assim. Aí eu fiquei, o que que é aquilo? Ah, é uma gatinha, né? Mas como ela não tinha um contorno, eu não consegui identificar gata, né? Gato, gata, né? E talvez a mente, quando ela perde um pouco essa ideia de meu eu, né?
a ideia que a gente começa a ter dela é algo que é um pouco mais expandido e um pouco mais integrado, digamos, né, com os outros fenômenos. É claro que se a gente está lidando com pessoas que estão com muita dificuldade de compreender a realidade, compreender a si mesmo e o mundo, a gente nem vai muito por aí, né? Porque perder contorno pode ser um negócio perigoso, né? Para quem é da psicologia sabe disso. Então é muito importante eu saber quem eu sou, onde eu tô, né? Mas quando a gente está começando a falar de um entendimento mais profundo, dessa ideia que o Buda traz de não se identificar tanto com corpo, sensações e mente, são esses três objetos que ele está nos convidando a olhar, o teto já começa a ficar mais alto, entende? A gente já começa a falar de não eu. A gente já começa a falar de não se identificar tanto com o corpo, com as sensações e com a mente. Mas quando começa a tocar na mente, tem algumas delicadezas aqui, né? Porque a gente não quer que a pessoa pense assim, ah, então não sou eu, então vou fazer qualquer coisa, vou machucar as pessoas, vou me machucar, o eu não existe, né? Então tem uma borda aí, né? Que a gente precisa ir com muito cuidado. O entendimento sobre eu não me apegar tanto a essa mente não é para eu ser irresponsável com os meus atos, as minhas ações no mundo. É apenas para eu não alimentar esse senso de controle, de cobiça, de aversão, esse medo constante de coisas que podem destruir esse eu, né? Ou esse desejo de prazer para satisfazer esse eu. É por aí que o Buda está nos convidando, né? Então, perceber uma mente com raiva é notar como é que ela, qual é a narrativa da mente, né? A pergunta que a gente se faz. O que que a minha mente está me contando, né? Como é que é uma mente contraída com raiva? Ela fica fixada num pensamento? A narrativa dela é eles me feriram, eles me machucaram, né? Como é que é a narrativa? E a mente confortável, tranquila, macia, amorosa, compassiva. Como é que é a narrativa dessa mente? Que todos estejam bem, em paz e felizes. Que ele esteja livre do sofrimento. Que eu esteja em paz. Uma mente com menos medo, né? Então é por aí a gente ficar curioso, curiosa sobre a mente. Deu para diferenciar essas formas, né? Eu sempre coloco sempre um perigo, né, das visões mais rígidas, principalmente do Theravada, que podem ser perigosas para alguns tipos de mente, e trago o que é que realmente a gente precisa olhar. Ver a mente como mente, saber que ela muda, e aí eu posso também aplicar alguns antídotos na mente, né? Se a mente está com muita raiva, eu posso trazer o antídoto da compaixão, né? Do perdão. Se a mente está muito apegada, desejosa, eu posso aplicar o antídoto da renúncia. Lembrar que isso que eu estou me apegando também é impermanente. Vai me satisfazer por meia hora, 10 minutos. Então, a gente também tem a hipótese de dar antídotos, como a gente faz nos 5 obstáculos, né? Mas aqui no Sutta, o Buda está convidando mais a ver como é. E ver que é impermanente, que não sou eu, não me pertence. E que é insatisfatório, né? Até os estados. Imagina que alguém está praticando e entra no estado de jhana, absorção mental. Profundo, ausência de pensamentos. Ou um pensamento unidirecionado. Ausência de obstáculos.
a mente refinada, sensação corporal leve, imobilidade e ao mesmo tempo vendo tudo surgir e passar. Expansão, né? Pode surgir um apego. E aí a consciência pode notar surgindo apego na mente, soltando o apego na mente, né? Então, essa mecânica vai funcionar em qualquer estado, seja um estado de dhyana, de absorção mental, esses estados profundos de concentração, seja num estado de minha mente não para, minha mente está doida, minha mente fica repetindo uma cena o tempo todo. Ah, mente aflita, mente em estado de aflição, né? E aplico com sabedoria algum antídoto que me apoie, né? Faz sentido isso para vocês? E eu vou mostrar o nosso diagrama, né? Porque a gente sempre vai aqui pro nosso diagrama que a gente está caminhando, né? Conseguem ver? A gente passou pela contemplação do corpo, caia corpo, anupassana, contemplação, né? Sensações, vedana anupassana. E agora vamos para a mente, Chitta anupassana. Vemos a mente com desejo, mente sem desejo. Mente com aversão, mente sem aversão. Mente com torpor e inquietação. Torpor é sonolência, né? Mente sem torpor e inquietação. São os dois obstáculos, né? Ou a gente está com energia demais, agitado demais, ou com sono, sem energia, né? Mente concentrada, mente não concentrada. Compreensão clara da natureza da mente como impermanente, condicionada, ou seja, alguma coisa colore ela. Que nem uma aguinha, né? Tá às vezes escura, tá clarinha, tá azul, tá verde. E não eu não controlo isso. Então, olha o refinamento. Dá para perceber isso? A gente foi de um corpo grosseiro, né? Víscera, sensação, agradável, desagradável, neutra, e agora já veio para um objeto mais sutil, né? E aí, caminhando aqui no que a gente já viu, né? A gente entra no discurso do Buda. E eu vou ler para vocês. No Sutta ele fala, no Satipatthana Sutta, que é esse Sutta que a gente está estudando. Ele compreende a mente com desejo como mente com desejo, a mente sem desejo como mente sem desejo. Ele compreende a mente com raiva como mente com raiva, a mente sem raiva como mente sem raiva, a mente contraída como contraída, dispersa como dispersa, liberta como liberta, não liberta como não liberta. O ponto não é mudar imediatamente a mente, mas reconhecer com clareza. Então, de que forma que a gente pode observar os estados mentais? E esse é o convite que eu faço para vocês fazerem em casa, né? Nomear com precisão a raiva, a ansiedade, a confusão. E não, eu sou ansiosa, né? Eu estou com problema. É notar só a presença ou ausência desse fenômeno na mente, né? Observar sem julgamento, nem rejeitar, nem agarrar. A mente está com inveja? Ok, mente com inveja, né? Inveja do quê, né? A inveja daquilo, ok. E notar como a mente funciona quando ela está assim, né? Ela está mais livre ou está menos livre? Perceber a presença e a ausência é o que o Sutta enfatiza, né? Ver a agitação, ver a ausência de agitação. E aqui é interessante porque eu vejo uma similitude com o yoga. No yoga, quando o praticante está com a mente agitada, por exemplo, ele vai checar o que ele comeu,
Quanto café ele bebeu hoje? Quantos estímulos ele teve hoje, visuais? Ele foi para a cidade e andou no mercado. Ih, né? Igual a gente saindo da televisão, do Netflix, do... Qual é, quais os condicionamentos que fizeram esse yogi ficar com a mente agitada? Primeiro os fenômenos externos, né? Alimento, o que que ele colocou dentro dos sentidos, ele dormiu bem, percebe? É como se o corpo fosse só um receptor de coisas, né? E aí o yogi também pode perguntar, mas espera aí, o que que você alimentou na sua mente hoje? Qual foi o seu primeiro pensamento quando você acordou? Que pensamentos você cultivou hoje, né? Então tem o elemento externo e interno e o que é interno está condicionado pelo externo. É impossível uma pessoa ficar tranquila depois de 4 cafés. Eu acho impossível. É impossível ficar com a mente concentrada depois de comer uma feijoada. Já tentou meditar depois da feijoada? Já? Não dá. Então percebe que a mente ela é influenciada, né? É impossível sentar e entrar em dhyana depois de ver uma hora de televisão falando sobre guerras e conflitos ou um filme de terror daqueles que deixam a gente de cabelo em pé. Então, ver as mudanças, ver que os estados mentais surgem, ficam um tempo, passam, também é interessante. Se você lembrar o momento que você teve mais de medo essa semana, e note se a sua mente está com aquele medo, né? Aquele medo já passou. No momento em que você ficou muito alegre essa semana. Essa alegria ainda está presente, né? Ela já passou. Então é essa consciência de que as coisas passam. E que a nossa tendência é querer congelar o que é agradável, né? Querer afastar o que é desagradável. Posso fechar aqui esse slide? Então, vou fechar aqui um pouco a gravação para a gente conversar um bocadinho, trocar percepções, pode ser? Então, apenas continuando aqui com algumas notas finais, né? Quando nós conseguimos observar esses estados mentais como estados mentais, sem nos identificar com eles, o que que isso apoia? Isso apoia a desidentificação, ou seja, aprendemos que não somos a raiva está acontecendo, conseguimos trazer talvez algum antídoto, uma regulação emocional, ao segundo ponto, porque só de eu reconhecer o estado, eu não sou esse estado, então ele já começa a se transformar com sati, com a atenção plena que nota. Eu também posso ajudar a trazer sabedoria quando faço isso, né? Quando a gente vê os padrões da mente, o que que alimenta esse estado, o que que dissolve esse estado, eu estou fazendo uma infusão de panya, de sabedoria. E panya é como se fosse um detergente. Quando a panela está muito gordurosa, você precisa botar um pouco mais de detergente para sair a gordura. Panya é esse detergente que quebra essa construção, essa fabricação mental, essa narrativa de eu, mim, meu, né? E também dissolve esses estados mentais mais dolorosos, mais aflitivos. E por último, a liberdade, né? Uma liberdade interna. Quanto menos reatividade, mais espaço, mais possibilidades, mais escolhas. Quando a mente é tomada pela raiva, geralmente só tem uma saída, eu vou dizer isso, né? E quando essa raiva diminui, cessa, eu podia ter dito isso, eu podia ter proposto isso, eu podia ter respondido assim. Mais possibilidade.
E os insights que podem surgir com o tempo, quando esse entendimento de que estados mentais surgem e passam, que não são eu, meu eu, o insight de que os estados mentais não são sólidos. Eles podem ser intensos, eles são transitórios. O segundo insight, ele não é pessoal, são fenômenos universais. Raiva, medo, desejo. Eles dependem de causas e condições. Como foi o meu sono essa noite? Será que eu fiquei tão irritada porque eu não dormi? O que eu comi hoje? O que eu tomei? Eu tomei muitos estimulantes hoje, por isso que eu tô com tanto receio, com alerta ligado. Minha mente está muito aflitiva. Por que será que eu tô com tanto desejo, tanta compulsão? Será que teve uma falta, uma frustração que condicionou esse estado nessa mente? Então, o insight de que essa mente funciona baseado em causas, em condições, pode surgir. E isso me libera um pouco mais, porque eu começo a cuidar dessas causas e condições também. Companhias, lugares, estímulos. Que companhias, lugares e estímulos geram estados mentais mais aflitivos. Não precisar obedecer à mente. Notar o impulso não significa ter que agir sobre ele, vai ter que fazer o que a mente com desejo quer. E qual o perigo de eu não identificar os estados mentais? O perigo é que eu posso ficar presa na narrativa da mente, completamente levada, sequestrada por ela. Eu sou assim, sempre fui assim, não tem saída. Eu posso criar um sankara, um hábito mental de reatividade. Quando a mente está assim, eu faço isso, sem escolha, né? Quase como uma ligação direta. Tenho raiva, xingo. Tenho medo, tomo remédio, né? Ou algo assim muito automático. O sofrimento amplifica se eu não vejo a mente como mente. Uma emoção define a minha identidade. Eu sou desorganizada, confusa, né? E esse sofrimento ainda fica maior porque tem uma identificação que não é real. E uma perda de perspectiva vira uma realidade absoluta, né? Se a mente está com medo e vê uma situação, ela acredita só naquela hipótese. Então, perde-se muito possibilidade de ver. Será? Será que é isso? A mente fica numa narrativa única. E um símile que o Buda fala, ele fala que os estados mentais são como nuvens. A mente é como um céu. Algumas nuvens são leves, outras são densas, algumas parecem tempestades, mas nenhuma nuvem é o céu. O céu é o céu, as nuvens estão no céu. Nenhuma nuvem permanece para sempre. Os estados mentais também mudam. Então, quando esquecemos disso, tentamos controlar o clima. Quando lembramos disso, aprendemos a confiar na mudança. Então, a prática que eu deixo para vocês para casa é nomear o clima, a meteorologia do seu momento, do seu estado mental. A mente está agitada? Mente está cansada? Mente clara? Mente ansiosa? Mente satisfeita? Mente livre. Continua observando sem tentar mudar, notando a mente. Agora a calma na mente. Agora a inquietação na mente. Então vou deixar eu vou mandar um material de apoio para quem está fazendo com a gente esse percurso e espero que vocês possam ter cada vez mais liberdade nesse lidar com essa mente. Então terminamos dedicando essa prática para que todos os seres, todos os corpos, todas as mentes possam experimentar
uma verdadeira liberdade. Que possamos estar livres dessa identificação, dessa visão de que somos essa mente. Que possamos cuidar dessa mente, desse coração e alcançar uma verdadeira liberdade. Todos os seres, sem exceção. Que possamos construir um mundo mais livre. Que haja paz, que haja paz, que haja paz.